Bom, vamos lá então. Vamos calcular aqui qual que é o comprimento que deve ter um meio-fio de embarque no aeroporto. Aí, tem aqui os dados. São 10 milhões de passageiros ao ano. O coeficiente que é dado, sempre é tabelado, isso aqui vai ser dado, é esse. E te forneceu a informação de que dessas pessoas, 85% está realmente embarcando e desembarcando. Isso significa que os outros 15% são pessoas que passam pelo aeroporto, mas estão em conexão, em alguma outra situação, ou seja, ela não vai precisar usar o meio-fio. Então, você só vai usar 85% dessa quantidade de pessoas aqui. Dessa quantidade de pessoas que está realmente usando, 25% delas usam táxi e 40% usa carro particular. Sendo que desses 40%, 65% que vai usar o meio-fio. Significa que esses outros 35% são pessoas que o carro deixa ela lá fora, ela vai andando, não vai precisar entrar, entendeu? E deu aqui que a quantidade de passageiros por veículo é uma média de 1,2 pessoas, ou seja, é um número decimal, mas quando faz a conta, né, dá muita gente. Então, você não considera que é uma pessoa por veículo, nem duas, nem três, como se fosse 1,2 pessoas por veículo. E deu também isso aqui, é um dado que é uma constante. O espaço que um veículo usa para estacionar é de 6,5 metros, é uma constante. E o tempo médio de desembarque para carro é de 1 minuto e para táxi é de 1,2 minutos. Pronto, com esses dados aqui a gente vai para a fórmula, que é L é igual a L é o que você quer, comprimento do meio-fio. Número de passageiros por hora pico, que é esse A. Ou seja, aqui deu o número de passageiros por ano. Então, primeiro a gente vai ter que transformar esse por ano em hora pico. O P é a proporção de quantos carros mais quantos táxis. O L é esse comprimento constante aqui de 6,5 metros que um veículo precisa para estacionar. Esse tempo é o tempo de ocupação médio dos carros e o táxi. Qual o tempo que demora, né? Uma média, já que cada um leva um tempo, tem que fazer uma média. E esse N aqui, esse 60 vezes N. N é o número de passageiros por veículo. Nesse problema, é 1,2 passageiros. Então, vamos lá, começando. A primeira coisa, então, é achar quantos passageiros por hora pico. Você só precisa do número que deu por ano e multiplica pelo coeficiente que foi dado, que é 0,05%. Você achou aqui, são 5.000 pessoas por hora pico. Só que, lembrando que dessas 5.000, somente 85% é que realmente está entrando e saindo. Então, eu pego 85% de 5.000 pessoas, são 4.250 pessoas. Dessas 4.250, quem é que vai de táxi? 25%. Aí você acha aqui que são 1.062,5 pessoas. E quem que vai de carro dessa quantidade total? 40%. Então, dá 1.700. Só que todo mundo que vai de carro não usa o meio-fio, só 65%. Então, olha aqui a observação. Quem vai de carro e usa o meio-fio são 65% dos 40%. Tá ruim aqui. No ano aqui. Então, 65% dos 40% usam o meio-fio dos carros. Então, são 1.105 passageiros. Pois bem, então o total de passageiros que usam o meio-fio, os táxis e os carros que usam meio-fio, é essa soma aqui, desse aqui que usa táxi, mais esse aqui que usa os carros. Então, dá 2.167,5 passageiros. Isso aqui é o meu valor de A, número de passageiros por hora pico, que está usando o meio-fio, que é o que eu estou calculando. Agora, vamos passar para o próximo. O P. Proporção de carro e táxi. Táxi são 25%, que ele disse. Então, é 0,25 em número, né? E carro é 40%, que usa o meio-fio é 65% de 40%, aquele mesmo caso. Ou seja, é 65% vezes o 40%. Então, na verdade, é 0,26, como se fosse 26%. Ao invés de falar que 40% usa carro, 26% usa carro com meio-fio, entendeu?
Aí você só soma esses números. É como se fosse a porcentagem, só que em número. Isso é a proporção. Somando dá uma proporção de 0,51, que vai usar o meio-fio. Isso aqui é o meu P, que vai usar na fórmula aqui, ó. P. Aí o próximo. L é o 6,5 metros, que é constante. E agora o tempo, que eu falei que é o tempo de ocupação médio de carro e táxi. Um táxi, lá no exercício falou, um táxi gasta 1,2 minutos e o carro 1 minuto. Então, isso é um dado. Um táxi e um carro, mas quantos carros que tem? Quantos táxis que tem? Eu sei quantas pessoas. Como que você vai descobrir? Se você sabe que 1.062,5 pessoas é que usa táxi, e sendo que cada táxi leva uma média de 1,2 pessoas. Então, você divide o tanto de pessoas pelo tanto que cada carro leva. Você acha quantos táxis que vai precisar. A mesma coisa para os carros, que é o mesmo tanto de pessoas que leva. Você pega o tanto de pessoas que nós calculamos aqui, ó. 1.062 pessoas vão de táxi, 1.105 vai de carro, certo? Então, 1.105 dividido por 1,2 pessoas que cabem em um carro, me dá que são 920,83 carros. Então, quantos veículos que tem? 1.806,25, a soma dos dois. Aí, a continha é fácil, é uma média. Eu pego quantos táxis que eu encontrei, vezes quantos minutos que ele demora, mais quantos carros que eu tenho, vezes quantos minutos. É vezes 1, nem precisava disso aqui, mas é só para entender. Que é esses minutos de táxi, mais esses minutos de carro, dividido pelo total de veículos, já que é uma média. Esse mais esse dividido pelos dois. Deu 1,1 minuto. Então, agora, para finalizar, é só jogar tudo na fórmula. O L, eu tenho todos os dados. O A, o P, o L, o T, 60 e o N. O N é o mesmo 1,2, né? Número de passageiros por veículo, que foi dado lá no início. Achei 109,78. Só que é recomendado aumentar 10%. Então, mais 10%, que é 10,98, o meu total é 121 metros. Esse é o comprimento que tem que ter o meio-fio de embarque para esse aeroporto que dá 10 milhões de passageiros ao ano.